Olá, começando mais um JuraPod. Eu sou Juraci, ao meu lado aqui, Gabriel Foguinho, é o homem que manda. E aí, Foguinho? Beleza, Jura? Tudo na paz. Tudo na paz? Você que está nos assistindo, nos ajude a fortalecer nosso canal. Vai lá, compartilhe, se inscreva no canal, dá um likezinho, não custa nada. Fortaleça, porque fortalecendo a gente chega mais material para você, de ótima qualidade. E esse programa hoje tem oferecimento da Dubai Magazine. Você que está querendo reformar sua casa, seu escritório, sua empresa, quer dar um up na sua oficina, lá também tem ferramentas, viu? Vai lá na Dubai Magazine. E aí, Foguinho, como é a Dubai Magazine, meu amigo? Perfeita, Jura, perfeita. Chave de fenda, tudo de ferramenta Encontra você tudo encontra lá? Tudo, mais de 40 mil itens. Essa loja é estourada. Quem quiser comprar uma escada, Encontra. quem quiser comprar um lustre, lá tem? Encontra dos melhores. Então você que tá aí, quer conhecer mais, vai na Dubai. A Dubai fica na Rua Direta do Uruguai, bairro Uruguai, Salvador. Você também pode encontrar a Dubai nas redes sociais, viu? Vai lá no Instagram, você acompanha. Também tem um site oficial, dubai.magazine.com.br. Vai lá e confere. Lá tem ofertas, tem condições de pagamento e tem uma novidade. Quem que comprar acima de R$500, fretes grátis para todo o Brasil. Confira, Dubai. E hoje aqui nosso convidado é especial na Semana Santa. Hoje quinta-feira, amanhã já é sexta-feira santa. A gente vai conversar, bater um bate-papo aqui com o pastor evangélico Denilson Barroso. Seja bem-vindo, Denilson. O prazer é todo meu, Jura. Boa noite, Gabriel. É uma honra poder participar desse momento especial, de uma semana especial, falando daquilo que nós mais amamos falar. Falar da Bíblia, da Palavra de Deus. Em um momento em que o mundo, na realidade, está fragilizado com tantos acontecimentos, Nada melhor do que falarmos de fé, falarmos de esperança, falar de algo que possa acalentar e fortalecer e trazer um alento ao coração da humanidade. Sou muito honrado de estar aqui nessa noite. Muito obrigado. Agora, nós vamos também fazer o seguinte, aproveitar esse momento religioso e vamos entrar em uma campanha aí. Qual é a campanha, Foguinho? Monetiza Flow, hashtag Monetiza Flow. Nossos irmãos, primeiro podcast, né, Jura, que abriu tantas portas aí. Então a gente tem que ajudar nossos irmãos. O Flow foi referência que a gente teve também para criar o nosso podcast. Então, ele está passando de certa dificuldade e a gente vai entrar nessa campanha. Hashtag Monetiza Flow. Um abraço. Denilson, voltando à nossa conversa, nós estamos na Semana Santa e amanhã é o dia que simboliza a morte de Cristo e no domingo a ressurreição. O que é que você tem a falar para a gente aí sobre esses momentos bíblicos que marcam toda uma geração, vem um aprendizado para a nossa humanidade? Juraci, Gabriel, e todos que nos acompanham através desse programa ou através desse podcast que tem sido uma ferramenta maravilhosa de informação, conteúdos extraordinários, eu me sinto muito honrado. Não tem como pensar na humanidade, não tem como pensar, a gente não consegue imaginar sem que a nossa vida não esteja atrelada. Na verdade, o conhecimento de Deus, da sua vontade, do seu querer, da sua bondade, da sua graça, ele já está inserido no ser humano, Todos nós, Quando nascemos, na verdade, nós já iniciamos todo o nosso ser, a nossa caminhada, dentro de um ambiente que nos conduzia a entender Deus, conhecer Deus, os seus propósitos, o seu amor. E essa semana, na verdade, nos traz um alento, uma lembrança, um memorial de que esse amor foi capaz de uma doação incomparável. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. É impossível entender esse amor. Tal fato que quando João escreve, ele diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, não encontrando uma palavra para definir esse amor. Então, falar da Semana Santa é falar de entrega, é falar de amor, é falar de sacrifício, é falar de um Deus que amou o mundo e nos ama de uma maneira que é difícil descrever. Denilson, você é caso evangélico, protestante. Isso. Por causa que na sexta-feira, amanhã, na cultura católica,
é dia de não comer carne. E aí, no seu segmento, se eu tiver carne em casa, eu fico sem comer, eu posso comer essa carne? Carne vermelha. Carne vermelha, com certeza, com certeza. Na realidade, nós aprendemos que o ser humano, ele é mais importante do que qualquer costume, do que qualquer tradição, do que qualquer ordem. Pensando nisso, uma certa feita Jesus ele estava num templo e era sábado, e como costumeiramente, como bom judeu, os judeus guardam o sábado. O sábado é algo incontestável para os judeus. É uma das leis, um dos mandamentos que eles mais têm um afinco e uma severidade em guardar. E Jesus estava no templo e uma mulher apareceu fragilizada por um processo, né? Que a Bíblia diz que era um processo de prisão. E ele chama essa mulher na frente e declara que aquela mulher estava livre. Quando ele faz isso, os doutores da lei o censura, dizendo assim, olha, tem tantos dias na semana para isso acontecer, e por que aconteceu logo no sábado? Aí Jesus olhou para eles e disse assim, hipócritas, tendo vós os seus jumentos, e no sábado não o desamarra para beber água? E ele quis dizer, por que fazeste isso? Se o seu jumento precisa beber água, não dá mais a essa mulher. Meu pai trabalha todos os dias. O ser humano ele é mais importante do que qualquer coisa, porque tudo foi formado, forjado, criado, instituído por Deus em prol da humanidade. Então, com costume bom e adotado como bom baiano e bom brasileiro, todos nós amamos comer um peixe, apesar que não é minha comida preferida, mas minha esposa, minha família, eu venho uma família de tradição católica, então essa tradição, esse costume, na verdade, ele vem perdurando. E todas as pessoas costumam, nessa época, comer um peixe, fazer alguma coisa. Porém, se não tiver, o importante é que as pessoas se alimentem. E importante. Desculpa interromper, mas e o dendê é permitido? Sim, com certeza. Sim. Com certeza. É mais um dos atributos, mais uma bênção de Deus para as nossas vidas, né? Que nos permitiu algo tão maravilhoso que, principalmente nós baianos. Né? Mas não é obrigação. Você está me falando que, dependendo do segmento do religioso, não é uma obrigação eu deixar de comer a carne vermelha e só comer o peixe. Ou, na ausência, eu não comer. Jejuar, de certa forma. Sim. Na realidade, se eu fosse dar um conselho para as pessoas e no tocante a trazer a memória, eu aconselharia a todos a fazerem o jejum. Na verdade, por um reconhecimento do sacrifício de Cristo. Então, não é importante o que a gente come, e sim a importância da memória que nós trazemos de lembrar do sacrifício de Jesus, do Pessac, da Páscoa, de algo que é tão importante, que fala de um processo de libertação, de saída, que Deus ele propôs para nós. Então, o mais importante não é o que nós comemos, e sim onde está o nosso coração. Cristo nos deu um exemplo sobre isso, e o próprio apóstolo Paulo ele falou sobre isso, né, na Santa Ceia, porque os coríntios eles reuniam-se e faziam grandes banquetes. Aí Paulo falou assim, não, vocês estão fazendo tudo errado, não é a quantidade, não é o que vocês comem, é como nós observamos a importância de participar de cada coisa que Deus nos ordena. E aí na sexta-feira tem a morte de Cristo. Eu queria que você nos contemplasse com esse ensinamento. Que eu aqui estou como aprendiz. Tem a morte de Cristo, é onde ele pagou todos os pecados por nós. Como esse contexto, né? Contexto. Na realidade, a morte de Cristo em si representa para a humanidade um reconhecimento que Deus disse. Aí você vai me corrigir. Sim, ele disse assim, todos os pecados é como ele passasse uma borracha e daqui para frente tem um elo entre Jesus Cristo e Deus. Esse aí, aqui. Na verdade, desde o Éden, quando Deus instituiu uma ordem, e ali a ordem falava de uma inocência do ser humano. O ser humano, quando ele foi criado inocente. Qual é a inocência? Ele não conhecia o mal. Então Deus ele deixou, né, uma ordem que ele pudesse usufruir de todas as frutas, ou fruto do jardim, mas havia um fruto que ele não poderia, que era o conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore era proibida ao ser humano, mas Deus deixou ali. Porque nós aprendemos que onde não há possibilidade, não há fidelidade. É mesmo que a gente não entender, eu sou um cara justo porque não me foi proposta a ideia em uma condição de provar a minha justiça ou provar a minha fidelidade. Então Deus permitiu e deixou a árvore para
provar a fidelidade do ser humano, porque o ser humano ele não poderia ser apenas obediente a Deus, porque não havia possibilidade de errar. E eles decidiram, né, por si mesmo, por escolha própria, tentado pela serpente, claro, que simboliza o nosso adversário, e eles decidiram comer do fruto. A partir daquele momento, o homem perdeu, na realidade, a sua inocência. Perdeu a inocência. E quando Deus visita, como era costume em todas as tardes, Deus visita o homem e pergunta, e Adão está escondido. Aí Deus fala para Adão, por que você está escondido? E ele disse para Deus, porque eu estou nu. Aí Deus perguntou, por que você? Quem te disse que você está nu? A partir daquele momento, o homem passou a ter uma consciência do que era certo e do que era errado. Ele passou a conhecer, só que ele não sabia que ele não seria igual a Deus. Deus conhece o bem e conhece o mal, mas Deus não pode ser dominado pelo mal. E a partir daquele momento, o homem passou a ser dominado pelo mal. E o que é que Deus fez? Deus, na realidade, tipificou uma simbologia que ali era o início. Ele matou um animal e desse animal ele cozeu, costurou, preparou uma roupa para o homem, para cobrir a nudez. Ali era o sinal. Ali era tipificando que era só um prenúncio do que aconteceria com o seu próprio filho. E logo, quando ele sentencia a serpente, ele diz, nascerá uma semente da mulher que pisará a tua cabeça e você vai esmagar o seu calcanhar. Então Deus já havia profetizado a vinda de Cristo. E o morder o calcanhar seria o sofrimento de Jesus. Então Deus de lá para cá, ele buscou várias formas que o homem pudesse se aproximar dele, desde a lei, dos profetas, do dilúvio, entre outras coisas, né? Chamamos isso de dispensações. Nós estamos hoje vivendo a 6ª dispensação, que é a dispensação da graça. E como todas as formas, ou o que Deus propôs para o ser humano foi incapaz, Deus enviou o seu filho para morrer. E a morte de Cristo é um símbolo de uma libertação do ser humano. Ele veio, né, e como João diz no capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então a morte de Jesus é uma reconstrução, um restabelecer da nossa comunhão com Deus. Por isso Cristo tornou-se o único mediador entre Deus e o homem, porque ele foi o único capaz, e aí nós chamamos isso de justificação. O apóstolo Paulo fala no capítulo 5 que pela fé nós temos paz com Deus através do sacrifício de Jesus. Cristo ele pagou em nosso lugar o que nós deveríamos sofrer. O símbolo da Páscoa, da entrega, da sexta-feira, nos remete, nos conduz a entender que hoje só temos paz com Deus, porque Jesus Cristo entregou a vida dele. Ele não foi morto por algo que foi arquitetado por Roma, por algo que foi arquitetado pelos judeus. Jesus decidiu entregar a vida dele por nós. E essa entrega, Jesus não morreu como mártir, porque o mártir morre porque foi incapaz de permanecer vivo. Jesus decidiu entregar a vida dele por nós. Porque já era uma previsão de Deus. Isso já tinha sido profetizado. Isso nasceu nessa quebra do Éden. Isso. Não é? Isso. Com o pecado do homem, na verdade o pecado não fazia parte, nem a morte fazia parte. Nós não nascemos para morrer, nós nascemos para ser eterno. E com esse rompimento, a morte passou a ter legalidade sobre nós, que é uma lei viva, que é o pecado. Então, todo ser humano ficou sujeito à morte. Então, para vencer a morte, só alguém morrendo em nosso lugar. Sim, já tinha uma previsão. E pegando esse gancho de juro aí cronológico da sexta-feira da Paixão, a gente chega no sábado. O sábado é famoso por muita gente do interior, de bairros e tal, que é a famosa queima de Judas. E onde Judas entra nessa história, que a gente conhece muito de queimá-lo, mas muita gente não sabe, de fato, o Judas. Para Jesus, sim. Quem foi ele? O Judas, na verdade, era um zelote. E o zelote, na verdade, era aquele povo que ele era os que se levantavam contra Roma, só não tinha força para lutar. Eles não aceitavam a escravidão. Então, Judas, na realidade, queria fazer com que Cristo, na realidade, se rebelasse. Ele sabia que Cristo tinha força, tinha poder, tinha autoridade, que se Cristo quisesse levantar uma batalha mesmo sangrenta, Jesus tinha poder para isso. Então, ele entendeu. Então, ele tentou mover Cristo todo o tempo para uma batalha, só que ele percebeu que Jesus não
Não era o propósito dele. Então o que é que Judas fez? Entendendo o nosso, que mesmo assim que já estava escrito, Judas tentou mobilizar isso. Quando ele entrega Jesus, a ideia é que Cristo não aceitasse ser preso e aí rebelasse. Só que Jesus sabia qual era o propósito da vida dele. Então, a ideia de Judas, ele entra como o que traiu, sim, o traidor. Ele não foi criado para isso, porque Deus não criou nenhum ser humano para se perder. Mas ele decidiu fazer isso. Então ele tinha uma intenção. Ele tinha essa intenção. Mas a intenção dele era só entregar a Jesus. Para que Jesus se rebelasse e criasse uma batalha e libertasse. Como ele sendo zelote, ele queria ir para a guerra. Só que isso acontecendo, Gabriel, o que é que nós pensamos? Judas, quando ele percebeu que o plano dele faliu, ele não teve capacidade de arrependimento, que é isso que diferencia Judas de nós. Judas, ele teve um remorso. E o remorso, na verdade, ele acabou levando Judas ao suicídio. E, por ser o traidor, tornou-se um costume, né? Uma tradição entre nós. Participei muito disso, muito tempo na minha vida, né? Até escrevi aqueles poemas que a gente sempre deixava, né? O Judas morreu, não teve que deixar, tal. Como costume e tradição. Deixou a roupa velha para Gabriel usar. Isso, tinha muito isso. Mas como tradição, queima-se o Judas como se fosse uma forma de vingança. De vingança, isso. Um protesto. Perfeitamente, né? Um protesto, uma vingança pelo fato de ele ter traído Jesus. Mas não é o contexto, até porque ele se suicidou e ele mesmo já deu cabo. Mas diz que depois do suicídio, né, segue o juízo na vida dele. Denilson, e também tem o conhecimento que várias pessoas passam, que diz que Jesus só ressuscitou no terceiro dia. Mas só que se a gente for contar do sábado, da sexta para o domingo, não dá 3 dias. Como é que eu entendo essa passagem na Bíblia? Os judeus, na verdade, ele tem uma forma diferente de contar, né? A partir do pôr do sol, eles contam dia e noite. Só que Jesus, na verdade, ele é morto na sexta-feira, e o texto diz que ao terceiro dia, propriamente quem morre na sexta faz um dia de sábado, um dia no sábado e 2 dias no domingo. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia não se completaria 3 dias. Ao cabo do terceiro dia, ele vinha ressuscitar. Ele ressuscita no domingo. Chamamos o sábado de o dia mais obscuro, demorado dos judeus, que é o tempo em que a promessa, na verdade, o que ele falou se realizou, mas o cumprimento disso demora. Eu fico imaginando o coração dos judeus e daqueles que serviam a Cristo, dos discípulos, durante todo o sábado, em pensar se isso ia acontecer ou não. Ainda, né, se discute, né, foi uma trama romana de entender que os discípulos tinham até, na verdade, saqueado, roubado o corpo, furtado o corpo para fazer com que as pessoas entendessem que realmente Jesus ressuscitou. E como eles não tinham como provar isso, né, mas Jesus apareceu e caminhou mais 40 dias sobre a terra e fez algumas aparições para os discípulos para comprovar realmente a sua ressurreição. E a ressurreição é algo que muitas das vezes ela é confundida com reencarnação. Na verdade, Jesus é o primogênito da ressurreição. Ninguém ressuscitou antes de Jesus, porque ele é o primogênito entre todos que ressuscitou. Jesus, ele ressuscita no mesmo corpo que ele foi crucificado. Até porque o próprio Tomé pede uma prova que Jesus ele ainda está com o lugar onde a lança entrou do seu lado, e ele permite que Tomé coloque, né, a mão para comprovar. Tinha marcas na sua mão e as marcas de todo o seu corpo. Então ele ressuscita, ele não reencarna. Porque a ressurreição é diferente de reencarnação. E hoje a gente encontra muitos Tomés por aí ainda? Como? Na realidade, eu acho que a fé em Cristo, ela é muito hoje voltada para um costume, herança, né? Nós fomos colonizados pelos portugueses, isso traz uma fé do lado de lá. Então, muitas pessoas, na verdade, elas até dizem que acreditam em Jesus. Mas se você perguntar para as pessoas se realmente eles acreditam na ressurreição e na morte, tanto é que, entre tantos costumes que nós temos,
Nós nos apegamos muito a essas questões, liturgia, cerimoniais, mas não nos apegamos ao verdadeiro sentimento que a Sexta-feira da Paixão nos traz, que é o sentimento de entrega, que é o sentimento de amor, que é o sentimento que Deus ele trouxe como libertação. Propriamente, Gabriel, Juraci, na mesa da ceia, que aconteceu desde do Egito, quando Deus ele ordena que era para matar um cordeiro perfeito e passar nos umbrais da porta, Deus ele fez isso e instituiu a Páscoa como uma lembrança, para que ele nunca esquecesse que Deus tirou eles da escravidão. Sim. A Páscoa deveria ser uma lembrança. A Páscoa não trazendo, e não é bem a nossa discussão, até porque eu gosto de chocolate, muitas das vezes chega nessa época, pelo fato comercial, a gente acaba... A gente acaba participando todo o processo, mas não é o foco principal. Porque assim, a ideia é nós lembrarmos que Deus nos livrou da escravidão. Na mesa do judeu havia o cordeiro, ervas amargas, e essa ervas amargas era para lembrar da amargura da vida. E quando Cristo ele instituiu a ceia, porque a Santa Ceia ela substitui a Páscoa. Porque agora, em vez de ter um cordeiro, em vez de ter ervas amargas e o vinho, Jesus ele colocou o seu corpo, sendo o próprio cordeiro, e colocou o seu sangue, sendo o símbolo da nova aliança. O mesmo sangue que foi passado nos umbrais da porta agora é simbolizado pelo próprio sangue de Cristo que foi derramado lá no Calvário. Esse é o símbolo hoje da Santa Ceia, que foi substituído pela Páscoa. E você, no caso que você me fala isso aí, você me remete ao pensar que todas essas cerimônias que existem nas várias determinadas religiões, que eu tenho a simbologia do vinho e do pão, remetendo esse momento da morte de Jesus Cristo, para nunca esquecer, corpo e o vinho, o sangue. O pão ele simboliza o corpo e o vinho ele simboliza o sangue. O vinho, né, por ser uma bebida típica e principalmente dos orientais, e os judeus eram uma pessoa muito dada a vinho mesmo, de verdade. Eles gostavam de vinho, acho que era a bebida oficial, né? Então, no cristianismo, eu posso pensar que os dois momentos maiores foi o nascimento, 25 de dezembro, que é contestável, 25 de dezembro, e a morte de Jesus, que é agora no período da Páscoa. São dois cumprimentos proféticos, né? O nascimento deveria vir para que a esperança, e aí Cristo na realidade ele nasce nasce de mulher, né? Mas ele foi gerado em Deus. Maria não gera Jesus, ele é nascido de mulher porque ele teria que vir e viria como um de nós. Por que isso? Ele ia sofrer, ele ia passar e sentir as mesmas dores, dificuldades que nós seres humanos sentimos. Eu costumo dizer, Gabriel Juraci, que Jesus, ele sabe tudo que o ser humano passa. Ele foi traído, ele foi esquecido, ele sofreu no corpo, na alma, decepções, desilusões, pessoas que não acreditaram nele. No tocante a sofrimento, Jesus passou tudo o que um ser humano pode passar. E o que foi profetizado acerca de Cristo, o seu nascimento, então ele cumpriu. Só que a morte de Cristo é o estopim do cumprimento do que Deus queria. Porque nascer e gerar o seu filho não foi tão doloroso para Deus, mas ver ele morrer, ser crucificado, né, sem ter cometido nenhum erro, aí foi o sofrimento de Deus. Mas a Bíblia diz que agradou o Senhor a fazer o seu filho morrer. Por quê? Porque Deus entende que nenhum de nós tínhamos capacidade de nenhuma ação nossa. Então, na realidade, hoje, a religião, propriamente o religare, ela tem uma intenção boa, mas nenhuma intenção boa pode levar o ser humano a cumprir ou alcançar o propósito que Deus tem para o ser humano se não for através de Jesus. Só existe uma porta de acesso. Cristo ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Nós precisamos aceitar o sacrifício de Cristo. E aceitar o sacrifício de Cristo é compreender que não existe nenhum outro caminho. Hoje nós temos uma diversidade de ideias, hoje já são catalogados muito... Eu já estou falando da casa de 50 mil religiões catalogadas, né? Mas só existe uma forma de chegarmos a Deus e é aceitando esse sacrifício de Cristo, que é o mais importante de todos. Até essa pergunta que eu queria até lhe fazer, Denilson.
quando você traz esse universo de mais de 50 mil religiões, a gente tem uma Bíblia que é, me perdoe se eu estiver errado, una, né? Aí minha dúvida e meu questionamento é o seguinte: como é que foi constituída a Bíblia, trazida para papel? Porque a gente sabe que muitas coisas que estão na Bíblia foram contos que foram trazendo e tal. E esse tipo de interpretação que as religiões têm. A gente vê uma religião interpreta de outro ponto, ou até dentro do Evangelho nós temos a Batista, nós temos a Assembleia de Deus, nós temos vários segmentos. Eu queria muito bem era trabalhar para esse entendimento, que eu acho que não é só uma dúvida minha, ou não, é a dúvida do público geral. Essa interpretação para a Bíblia e a formação histórica dessa Bíblia. Na verdade, a Bíblia, ela foi, do jeito que ela está em nossa mão hoje, né, já separada por capítulos e versículos, a primeira impressão se deu antes até mesmo do Brasil ser descoberto. 1452, né, havia um francês, mas a primeira Bíblia foi, na realidade, ela foi impressa na Alemanha. Mas a Bíblia ela foi separada por versículos e por capítulos há muito tempo atrás. Mas o manuscrito mais antigo achado, né, que foi perto do Mar Morto, que foi os manuscritos achados em cavernas, ele foi achado 50 anos depois de Cristo. Ou seja, de lá para cá esse material foi preservado. E há uma autenticidade, há uma autoridade e há pessoas que fizeram todo esse tipo de análise. Era tão assim, que havia os escribas que escreviam que foi achado várias cópias e eles eram categóricos em escrevê-las. Eles faziam cópias em cima de cópias. A Bíblia só foi impressa muito, muito tempo depois. Por capítulo, ela foi separada 1250. Depois foi separada por versículos e só foi impressa em 1452. Aí houve alguns concílios que foram trazendo essa ideia, fazendo com que o livro, e assim, Gabriel, ele é escrito por homens, mas ele tem a autoria do próprio Deus. Foi o próprio Deus que inspirou. Então nós podemos dizer que a Bíblia, na verdade, foi escrita por homens, 40 homens, na verdade, geralmente varia, mas são 40 escritores. E aí eu digo que a Bíblia, na verdade, mesmo ela sendo uma unidade, ela é uma diversidade de pensamentos, ideias e homens em 16 séculos, né? 1.600 anos demorou para ela ficar confeccionada de verdade. Então, mas é uma diversidade, mas uma unidade, porque só pensamentos ligados em uma mente única, que foi a mente do próprio Espírito que trouxe aos homens essa revelação, fazendo com que compilasse todo esse trabalho, mesmo sendo vários escritores, nenhum se contradiz, não se encontra contradição. E nós podemos encontrar, do que você me perguntou, dois polos. Eu posso trabalhar aquilo que Pedro me ensina, né, sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 10, que existe uma variedade, ele chama isso de a multiforme graça de Deus. A graça ela é única. O seu papel e o seu conteúdo ele não pode ser alterado. A graça é um favor imerecido que todos nós encontramos sem... Não precisamos fazer nada. Deus ele nos presenteou. A graça é um favor imerecido, porém, existe variedade de forma de fazer com que essa graça chegue. Ele diz assim, o dispenseiro, a nós que trabalhamos para o serviço de Deus, você talvez tenha uma forma, eu tenho outra forma. Nós podemos trabalhar dessa questão da multiforme graça. Essa multiforme graça pode ser que Gabriel gosta de uma linha de pensamento. Vamos fazer um exemplo. Você é um motoqueiro, um roqueiro. As pessoas que também seguem essa linha, elas vão, na realidade, se identificar mais com Gabriel. Então, a sua falácia, a sua forma de falar, de pregar, de cultuar, pode ser diferente, mas a graça é a mesma. Nós podemos trabalhar nessa linha. Aí a gente encontra pessoas que têm podemos dizer assim, que são mais eloquentes, uma igreja que é mais avivada, uma igreja que é mais barulhenta, e podemos encontrar os irmãos que são mais tradicionais. Aí é a linha que nós trabalhamos para a multiforme graça de Deus. Mas quando a gente passa que esse lugar ou essas pessoas deixaram de cumprir os requisitos básicos da fé, nós podemos entender que pode estar se transformando em uma seita. Sim. Aí a seita é o que a gente entende que é uma facção, uma divisão, uma separação, onde pessoas se juntam por um propósito. E aí a gente pode identificar uma seita. Algumas coisas que podem nos fazer identificar uma seita.
Tipo, quando um grupo de pessoas, elas não têm como autoridade máxima naquilo que eles creem que não seja a Bíblia. Eu tenho uma Bíblia, mas eu tenho outro livro. Eu tenho uma Bíblia, mas eu sigo um ensinamento de alguém. Sim. Eu tenho uma Bíblia, mas eu sigo uma falácia, uma revelação, uma visão de alguém. Ele passa a ser uma seita, porque é uma separação que deixou de ter a Bíblia como uma única fonte de segurança e autoridade. É uma das coisas que a gente pode entender que pode ser uma seita. Mas a diversidade de dons, a diversidade de ministério, ou a multiforme graça de Deus, pode entender que pode ter uma variedade de lugares que você pode chegar, conhecer, cultuar de forma diferente. Nilson, no caso, quando eu te apresentei aqui como pastor, na linguagem geral, que eu acredito que eu também entendo dessa forma, quando a gente fala assim pastor, a gente só remete pastor evangélico, não é? Sim. Mas aí, no caso, tem a igreja católica e tem o cristianismo. O cristianismo é quem acredita em Cristo, Sim. não é? O evangélico... Aí eu queria que você me explicasse por que eu digo assim, católico, evangélico, ou se não existe separação. E eu queria saber primeiro o seu segmento religioso. Eu sou pastor da Igreja Casa da Bênção, né? Já pastor, separado já há 10 anos, mas já servo já há 23 anos, né? Durante esses 13 anos a gente passou por umas etapas de preparação, seminário, né? Nossa igreja ela tem um próprio seminário, faculdade, que fica em São Paulo, onde ela prepara todos aqueles que são propícios ao ministério. Aí nós entendemos que é uma vocação. Na minha vida sempre eu fui direcionado à liderança. Eu fui líder de todas as classes estudantis que eu fui, todas as escolas onde eu fui, já fui presidente de Grêmio, essas coisas todas. Sempre foi uma ideia de liderança. Mas eu nunca imaginei que um dia chegaria a uma ideia, até porque assim, eu não venho de uma família propriamente evangélica. Meu pai é católico, meu pai era daqueles que... meu pai é fundador de Itapuã, um dos fundadores de Itapuã, então meu pai era daqueles que lavava a escadaria da igreja católica. Meu pai, ele... Das lavagens. Isso, meu pai sendo pescador, ele fazia toda essa lavagem lá em Itapuã e tal. Minha mãe também. Até o dia eu conhecer, né, de uma forma... Recebeu o chamado? E eu busquei algumas respostas que eu não encontrava. Busquei algumas respostas, que o evangelho e o compromisso com Deus era muito individual. Então Deus responde a gente. E quando a gente fala dessa diferença, ser um cristão, a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Nos remete a multiplicar a sua missão, o seu chamado, a sua palavra. Ser um cristão, ele é ser um pequeno Cristo. Nós somos imitadores, nós somos aqueles que vão fazer aquilo que ele nos ordenou. A ideia do evangelho fala de boas novas, é uma pregação. Evangelho quer dizer boas novas, é quando a gente traz uma notícia nova para as pessoas. Uma possibilidade, uma capacidade, algo que é possível de eles alcançarem. Porque as pessoas entendiam, Juraci, que talvez seja impossível nós reconstruirmos uma relação com Deus por conta dos nossos erros, nossos pecados, até descobrir que Jesus ele veio para esse propósito. Então Jesus ele veio trazer, então fala-se de evangelho depois de Jesus. Então por isso chamamos de evangelho, boas novas, a pregação. E Cristo veio foi trazer uma notícia boa para nós, uma mensagem maravilhosa para nós. Eu digo que o evangelho na realidade ele é muito mais abrangente. Talvez a gente pense, Gabriel Juraci, que viver no tempo da lei, né, na religião judaica, entre outras, né, que principalmente no Oriente se traz muito essa força, mas o evangelho ele é muito mais forte porque ele é algo interior. Então a mensagem da cruz, do evangelho, é o que diferencia. E aí vem a questão de ser protestante. Nós somos protestante porque nós protestamos contra aquilo que afasta de Deus, distancia de Deus, que fere os princípios de Deus, propósito de Deus. A Bíblia, na realidade, ela é Deus revelando o seu caráter, aquilo que ele quer para nós, mesmo ele entendendo que somos homens imperfeitos. Então você está me dizendo na sua fala aí que eu poderia entender que existe católico e protestante. Sim. Não
Como tem mesmo. No caso o católico, mas eu não digo assim quando a pessoa se refere ao crente. O cara diz assim, o crente, sim. ele é um evangelho, ele é... Apesar de que os católicos também eles podem ser considerados evangélicos porque eles são uma religião que nasceu, né, por fato de ser católico apostólico romano, por fato de que a igreja ganhou força e ela se associou, né, ao governo romano, ao Império Romano, tornando-se a igreja mais forte e tornando-se... Nosso país ele é muito mais católico do que protestante. A igreja católica é muito mais forte. Mas veio não é um rompimento, mas depois de Martinho Lutero, né, que é chamada Reforma Protestante, né, aí mudou-se alguns conceitos em relação a isso. E aí se criou a igreja luterana, que ela não ganhou muita força, mas da igreja luterana foi se abrindo outras vertentes de entendimento que hoje são vários ministérios. Então poderia entender que o católico é evangélico. Ele é evangélico. Isso não é protestante. Ele só não é protestante no tocante, talvez nas mesmas proporções que nós. Mas tem uma linha protestante. Tem uma linha protestante. É uma linha que é chamada de uma renovação carismática, né? Que é uma linha mais voltada para isso. Como nós entendemos desde a época de Cristo, dentro da religião judaica tinha alguns segmentos. Tinha os essênios, tinha os fariseus, tinha os saduceus, que cada um tinha uma linha de pensamento diferente. Como hoje nós temos várias linhas de pensamento. Então, adorar de Jesus, de Deus, é só questão mesmo de segmento, mas todos, se eu for pensar de forma geral, se ninguém não violar a regra que está na Bíblia, todo mundo está no mesmo caminho. Aí a gente... Essa é justamente a dúvida que eu pautei ali agora. Entendeu? Essa questão da interpretação da palavra. Porque a gente vê segmentos do evangelho que não podem comer camarão, que não podem comer certos tipos de alimento. Então, eu não sei se o seu segmento... Carne de porco. É isso. Então, sim. É isso que eu estou falando, que tem um segmento que ele pratica, interpreta desta forma. Agora tem outro segmento que não interpreta, não vai para essa linha da... Apesar da de ele palavra. ser cristão, evangélico, protestante. É isso. Essa justamente é a minha dúvida dessa Mas tem os interpretação costumes da palavra. diferentes uma da outra. Pronto, nós podemos entender que uma seita é uma separação. Uma seita é uma divisão, uma seita é uma facção. Como nós vamos identificar alguém que pode fugir desse processo? Ele sai dos padrões. Não é as pessoas, mas os ensinamentos. Porque eu posso entender que o evangelho, na realidade, ele não é exclusivista. Ele não entende que só em nós encontramos a verdade e só nós que temos a verdade por conceito de salvação. Podemos entender que existem pessoas lá que eles têm a sinceridade e o coração voltado para Deus e certamente alcançarão o prêmio da soberana vocação que Deus tem reservado para o ser humano. Mas a gente pode encontrar alguns sinais que podem dizer que essas pessoas estão fora. Um desses é o que você acabou de falar. O fato não é eles não comerem, Sim. não beberem, não guardarem. O fato é ele entender que só eles fazem o correto. E isso, na realidade, está condenando outras pessoas. Ou seja, eu, a partir de hoje, entendi que Deus me trouxe uma revelação diferente de tudo aquilo que estava sendo pregado. E eu tenho exclusividade desse entendimento e todas as pessoas que estão fora, elas estão condenadas. Aí nós podemos considerar como uma seita. Está fora dos padrões. Porque eu posso considerar, primeiro, se a Bíblia não é a autoridade máxima desse grupo. Segundo, como Jesus é tratado nesse lugar? Como nós vemos Jesus? Se Jesus ele realmente é negado a sua humanidade, porque quem negar que Jesus foi um humano de verdade, ele está negando o propósito máximo. Se ele negar que Jesus é Deus, que ele é inferior ao Pai, já está negando o propósito solene. Se ele negar que Jesus não pode salvar, porque tem muitos lugares que ele até pregam Jesus, elogiam Jesus, Jesus é legal. Pô, Jesus é um cara bom, foi um bom profeta, mas eles não trazem Jesus como verdadeiramente o Filho de Deus que veio para um propósito de salvar a humanidade. Então, nesse lugar onde Cristo, a sua autoridade, a sua autonomia, a sua divindade, a sua humanidade, o seu propósito ele é negado, é uma seita. E outro é a exclusividade. Eu não posso entender que eu sou exclusivo. Só tem gente salva na minha igreja, só a gente que adora a Deus. Eu não posso pensar assim. E quando esse lugar eles fazem isso, aí eles quebrou o propósito. E eles passaram a ser uma seita. Correto.
Os ensinamentos deles estão errados. Porém, existem pessoas lá dentro que realmente, por coração sincero, elas conseguem alcançar a E não Deus. pode fazer o julgamento, né? Sim, sim, claro. Eu não posso dizer que eu estou correto. Eu não posso dizer que se Gabriel não fizer, Gabriel não vai alcançar. Eu preciso fazer e entender que existem pessoas que a sinceridade dele, que a verdade dele é real, né? Dentro do propósito que eles estão também buscando a Deus. Uma aula, viu, Júlio? Denilson, deixa eu aproveitar você aqui e tirar uma dúvida até minha. Eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo e eu tenho dentro de mim isso. Mas também acredito que Deus perdoa muita coisa e perdoa tudo, né? Mesmo porque Jesus Cristo, mesmo porque Eu gostei da pergunta. mesmo porque ele morreu por nós. Sim, Mas, sim. por exemplo, você me falando sobre isso agora, sobre seita, sobre uma congregação que está dentro dos padrões e outra não. Mas nesse mundão de meu Deus aqui, você aparece os falsos profetas, como Sim, se sim, diz, sim. não é? Claro, claro. Os falsos profetas. Então, uma pessoa que quer cultuar sua fé se encanta com um argumento desse, com um fundamento desse, passa a praticar e acredita nisso, de um ensinamento que está errôneo, né? Está errado. Hipoteticamente, que não está dentro da Bíblia ali de acordo à regra. Jesus Cristo não vai perdoar uma pessoa dessa, é isso que eu estou querendo. Vamos lá. Uma pessoa dessa não é perdoada dentro do... Por mais que ele pratique aquilo piamente, deixe de fazer, Sim. ele foge das regras, mas foge da regra porque veio de ensinamento errôneo que a pessoa acreditou. Mesmo porque eu tenho vários segmentos. Como é que você me... Na realidade, a fé é voltada para um propósito direcionado a Deus, porque a fé ela é o veículo, ela é um instrumento. Tudo está baseado no sacrifício de Jesus. A fé não salva. O que salva é o que Cristo fez. A fé é um instrumento que valida isso. Eu acredito no que Cristo fez e aí eu tomo isso para mim. Desde o momento que eu decido, eu vou buscar uma forma de agradá-lo. E aí está os nossos esforços. O aprendizado, ele vai vir. Você me disse que essa pessoa ela pode entender que ela Está no caminho certo. está no caminho certo. Só que assim, ela não vai estar no caminho certo desde o momento que ela decidiu que o evangelho não é o que o homem pensa que ele deve fazer. O evangelho é a renúncia para trazer o reino. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós costumamos dizer assim, Pai Nosso que estás no céu. Primeiro ensinamento. Jesus, ele veio, ele sendo o único Filho de Deus, ele deu para nós também a possibilidade de sermos filhos. Ele já não disse para a gente orar Pai de Jesus, porque o judeu não chamava Deus de Pai, chamava Deus de Senhor. Porque eles não tinham Deus como Pai, eles tinham Deus como Senhor. E aí Cristo, ele traz a palavra Pai ali, Abba, que em grego quer dizer paizinho, papai. Ele estava falando de um relacionamento. E aí continuamos a orar o Pai Nosso e nós dizemos o quê? Venha a nós o teu reino. Para um reino entrar, o outro precisa ser excluído. Então, na realidade, o evangelho é renúncia. É nós entendermos que não vivemos mais a nossa vontade. Eu não posso entender que eu discordo de algo porque eu não acho isso aqui correto e eu vou implantar da forma que eu acho correto, não. O evangelho é entender e compreender e aceitar o que Deus quer para nós. Então, ninguém pode... Eu vou escolher dessa forma, Gabriel, porque eu acho que é correto e Deus vai entender porque eu estou achando que estou fazendo a coisa correta. O Espírito Santo, na verdade, ele vai nos trazer esse entendimento. Vai nos trazer essa luz para que a gente possa servir a Deus da forma correta que agrade a Ele. Não é o fato de conhecer. Aí eu vou trazer um exemplo para a gente compreender. Saul foi o primeiro rei de Israel. Vocês conhecem um pouco da história, né? Tá assistindo Reis? Tô assistindo. Tá assistindo. Aí é noveleiro, aí não perde não. Rei, né? Saul foi o primeiro Saul foi o primeiro rei. E Saul, na realidade, ele foi rejeitado por Deus por causa de uma atitude que aparentemente era tão simples.
ele venceu o inimigo e a ordem de Samuel era para que ele exterminasse tudo lá, porque tudo aquilo ali, segundo o que Deus tinha falado, era amaldiçoado. Ele guardou algumas coisas e com a intenção de quê? De sacrificar o próprio Deus. O que é que tem de errado nisso? Deus poderia ou não poderia aceitar? Aí nós vimos e passamos Davi, um homem segundo o coração de Deus, um rei escolhido por Deus, adulterou, matou Urias, escondeu, tramou. Davi cometeu mais do que um pecado, Davi cometeu uma transgressão, uma iniquidade e um pecado. Só que Saul é rejeitado por Deus e Davi é perdoado por Deus. Aí, se a gente fosse pensar pela lógica, quem deveria ser perdoado? Saul ou Davi? Claro que seria Saul. Nós vemos para o Novo Testamento e entendemos que havia um casal chamado Ananias e Safira. Eles venderam propriedade e decidiram que ia ajudar a igreja, ia colocar no pé dos apóstolos. Só que eles disseram assim, vou vender, vou entregar tudo. No meio do caminho, eles foram movidos pelo valor e disseram assim, vou tirar metade. Chegou lá e falou assim, então, não vendi por essa propriedade. O dinheiro não era dele? Até abrindo aspas para sua fala aí, teve até um caso agora que a justiça condenou a Igreja Universal. Sim. Que a igreja devolvesse o dinheiro para a pessoa porque a pessoa comprou lugar no céu. E a Igreja Universal teve que devolver o recurso à pessoa. Porque a justiça entendeu que ela foi lesada, enganada. Sim. É um questionamento dúbio, né? Sim, claro. É um questionamento dúbio, porque... E perdoa a franquia, mas se um juiz desse fosse de uma religião da Universal, ele teria esse entendimento? Entendeu? Tudo bem, nós somos de um país tido como laico, né? Mas esses tipos de entendimento que é pró-sociedade... Sim. Porque, na verdade, a igreja ela é uma instituição sem fim lucrativo e todos os E os 10% ele, na realidade, ele bíblico. É bíblico, né? É uma forma... De ajudar a obra. Não é só uma forma de ajudar. Porque se nós colocarmos como forma de ajudar, você escolhe fazer ou não. Na realidade, é algo instituído pelo próprio Deus. Deus, quando ele criou a lei para proteger o ser humano. Então, a lei, você como um jurista, né, um advogado, você entende que qual é o propósito da lei? Proteger, manter a ordem, criar um padrão de igualdade, né, para que as pessoas não sejam desfavorecidas. A lei foi criada para isso. E o que a lei dizia? Que todo judeu, quando ele fosse adorar, ele tinha que até dar esmola. Era um compromisso, porque se Deus não queria que ninguém fosse desguarnecido, ninguém fosse deixado com fome. Quem tem mais dá, quem não tem. Isso, o processo de você ajudar. Era lei isso mesmo, era uma lei. Então, a ideia de nós ofertarmos, dizimarmos, é algo que é instituído por Deus. Para quê? Para que se mantenha a obra. A ideia de o líder ser mantido, que aí é um outro processo que a gente pode discutir em outro momento, é a ideia de que, assim, eu preciso que você viva para cuidar das pessoas. Então, o líder ele vai viver para cuidar das pessoas. E, teoricamente, você tem família e precisa cuidar. E aí a gente entra depois nos méritos de dizer assim, apenas para as necessidades. Só que hoje as necessidades mudaram. Antigamente, Jesus falou comer, vestido e morar. Hoje você paga água, luz, telefone, internet, filho na escola. Ou filho na escola. Então, as necessidades elas se ampliaram. O mundo se Mas modernizou, voltando para o processo de Ananias e Safira, o que eu queria trazer era que eles venderam propriedade, o dinheiro era deles, só que eles tinham dito que ia dar todo. No meio do caminho, eles decidiram que vou dar só a metade. Os boletos apareceram no caminho. Ou quando ele viu a quantidade e tal, não, peraí, deu a metade. Aí os apóstolos perguntaram para ele, Pedro falou, foi por isso? Por que mentiu para o Espírito Santo? Sim. Não é uma ideia do valor, é porque você não se deixou ser permitido ou convencido. E muitas das vezes é assim que funciona o nosso coração. Deus, na verdade, ele olha a intenção nossa, não o que a gente praticou. Porque Deus, ele sonda o coração do ser humano. Ô, Denilson, eu sou muito de curioso e gosto muito de questionar, até pro meu senso mesmo crítico. A gente vê o católico, ele protege... Vamos evangelizar o homem. O católico, ele trabalha nesse período da Semana Santa, que eles fazem a quaresma, né? Sim. E tem muita gente que eu conheço, familiares e tal, que eles tiram algo que eles gostam. Fazem esse sacrifício em nome da palavra, né?
que fazem? Tira o álcool, tira uma coisa que mais gosta. Eu já conheci gente que tirou até refrigerante de Coca-Cola, que é um vício. Mas eu queria justamente saber isso, porque você tira os 40 dias, mas o ano tem 365 dias. Esses 40 dias, você salva esse pensamento, que é justamente o que você está me falando. Ele faz um sacrifício, ele acha que é um sacrifício. Não é um sacrifício. Eu estou entendendo assim, que não é o seu sacrifício. É o você internalizar. Você não precisa se cortar, se martirizar. Com certeza. Sim. Entendeu? É isso que é meu. Não, você não, na realidade, para eu agradar a Deus, o salmista diz assim: agradará ao Senhor de sacrifício, o que darei ao Senhor? Será que Deus se agradaria de bois, vacas? Não. O que Deus se agrada é que o homem esteja o coração contrito, sincero e quebrantado. O que agrada a Deus é que o nosso interior ele receba, internalize. Hoje a relação entre homem e Deus, ela não está mais pautada, lavrada em uma pedra, como eram os 10 mandamentos. Hoje o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Então a lei ela passou a ser internalizada. É algo que dentro de nós. Por isso que Cristo, eu estava falando com o Juraceta, mas eu falei, Jura, na realidade, Jesus ampliou a lei, quando ele disse assim, que o homem que fosse pego em ato de adultério seria digno de morte. Mas Jesus disse, é só olhar para uma mulher. Ele estava dizendo assim, agora tudo é interior, é dentro de nós. Então, dentro desse processo, Gabriel, desde que do processo da quarta-feira de cinza, né, quando começa esse período que eles consideram como esse período da quaresma, né, dentro desse faz um flagelo, autoflagelo, esse tipo de coisa. Isso, na realidade, não, porque Deus não quer que a gente... Deus não quer isso. O que Deus quer? Obediência. Eu volto para Saul para a gente poder fechar nosso pensamento. Samuel disse para ele, será que Deus se agradaria mais de sacrifício ou de obediência? Deus quer que a gente obedeça, não sacrifique. O sacrifício ele não pode fazer nada, ele não pode salvar, ele não pode libertar, até porque todas as nossas ações elas são insuficientes para agradar a Deus. Por isso que Deus trouxe Jesus. Porque se fosse eu tivesse condições, se Jura fosse uma pessoa que dentro de um quesito moral ele pudesse conservar a vida dele e salvar, Deus não enviaria Jesus. Então, todos os nossos esforços são em vão, incapazes. Por isso que ele diz assim, e a salvação é um dom de Deus. O que é o dom? É uma entrega, é um presente, é um dom de Deus, não vem de nós, não é por sacrifício. Então, tudo que as pessoas fazem, aí eu digo, eu posso deixar de comer alguma coisa? Sim. Mas será que isso é o suficiente? Se o coração estiver distante, se os pensamentos estiverem distantes, se as ações forem distantes, Deus não vai se agradar disso. O que Deus quer é que eu vou deixar de comer, mas vou ser desobediente. Vai ser desobediente, que não resolve. O propósito, na verdade, é a obediência interior do coração. Os 40 dias, você corre atrás do prejuízo. Volta tudo. É que nem, teoricamente, alguém que no sábado, e aí volta a falar. Quando você deixa de fazer, você deixa para Deus. O que fez para Deus. Quem guarda o sábado, guarda para Deus. Quem guarda o domingo, guarda para Deus. Quem guarda a segunda, guarda para Deus. Se você só puder guardar a terça, você não está fazendo para Deus? Não importa o dia. O que importa é que você decidiu você guardar para Deus. Eu não como, um exemplo, não vou comer peixe, mas alguém vai comer carne. Se eu comer a carne, eu estou entendendo que eu estou comendo porque eu preciso alimentar e eu estou fazendo isso e eu consagro a Deus. Mas quem vai comer o peixe também não está entendendo que está fazendo isso porque quer agradar a Deus. Então o que importa é a intenção do coração. O que importa é o que está dentro de nós. É isso que agrada o Senhor, porque Deus ele sonda o nosso coração. Ele entende o que está dentro de nós e isso faz com que assim, alguém não vai entender. E algumas coisas é quase difícil de entender. Dizer assim, mas fulano ele não cumpre isso, ele não faz isso. Mas ninguém sabe o que está no coração daquela pessoa, que verdadeiramente ele está fazendo aquilo que é para agradar o Senhor. E você falou nesse instante a questão da oferta, que a pessoa dá, e você contou uma história bíblica, que houve a promessa de dar um todo e depois tirou a metade. E isso me remeteu, e aí eu falando que ultimamente as TVs abertas aí começaram a escrever e produzir os textos bíblicos. Sim. E eu tenho assistido alguns, porque eu não tenho, justamente vou declarar a você aqui, ler a Bíblia não é fácil, não é só a leitura, não é leitura simples, interpretação de texto, então tem outras, para você interpretar é meio complexo. E a gente assistindo essas séries, nos permite a gente ter uma visão e até um interesse na busca. E eu vi uma passagem de Caim e Abel,
Aí você me diz nesse instante que a pessoa promete uma oferta e dá pela metade. Caim e Abel teve aquela disputa de o que é que você vai dar a Jesus Cristo para agradar, a simbologia, né? Sim, sim. E aí Caim veio, não queria dar o melhor, deu o pior e Jesus Cristo não se agradou daquele presente, Da oferta. da oferta. Sim, sim. A Bíblia diz que Abel ele deu das primícias, dos primeiros, né? A palavra primícia, você bem sabe que é os primeiros frutos, né? Aquilo que é tirado. O que é de melhor. O de melhor. Ele, não é nem o que é de melhor. Ele priorizou Deus com as primícias. E o texto diz assim, né? Se você já leu, passado o cabo dos tempos, Caim trouxe para Deus oferta. Ou seja, é tipo como Caim diz assim, quando der, quando eu puder, quando for legal, quando for para mim conveniente, eu entrego. Ele não fez com alegria. E aí Deus agradou-se, porque assim, Gabriel, Jura, Deus na realidade ele não olha para o que você faz, não é o que está na sua mão. Deus olha o que está no seu coração. Primeiro Deus sonda o ofertante para depois sondar a oferta. Há uma história de uma mulher que Jesus estava num culto, né? Então você me falando isso, não adianta pegar aquele exemplo de Caim e Abel e dizer, olha, eu vou dar o melhor porque Deus quer, mas com o coração amarrado. Com o coração amarrado. Você precisa, Deus ele sonda o coração. A oferta primeiro, ela é... Eu gosto de um exemplo maravilhoso que eu aprendi com um bispo, um amigo meu. Ele diz assim, chegou um dia do aniversário dele, ele pegou... Eu já ia dizer logo, não me vê no aniversário, um pacote pequeno não, eu dizendo teu coração, né? Não, pronto, top. Não vou aceitar. Sabe o que ele falou assim? Ele falou, a gente tem costume de querer ser presenteado. Ele falou assim, se você gosta de ser presenteado, presentei. E outra coisa, dê presente bom. E ele me ensinou um princípio... Acho que meu sogro é discípulo do seu bispo. Ele falou assim... Meu sogro é assim, só gosta de presente bom. Nossa, ele falou assim... E dá presente bom. Ó, Gabriel, ele me ensinou uma coisa, ele falou assim... Mas também, eu vou pegar o que ele está dizendo aqui, o sogro dele gosta de presente bom, mas não adianta. Mas não é eu ir no shopping e dizer assim, pô, pro meu aniversário do sogro de Gabriel. E vou levar o melhor presente. Aí eu vou comprar amarrado, sem vontade, vou comprar só para agradar. Eu não estou fazendo bem nem para mim, nem para ele. Pronto. O princípio, aquilo que eu ia falar, que tem tudo a ver com isso. Eu aprendi com ele que o presente precisa primeiro agradar quem dá. Se o presente te deixar feliz, pode ter certeza que vai deixar feliz quem vai receber. Porque primeiro você precisa se alegrar no que você vai fazer. Não adianta. Se você está triste, você pode dar o melhor presente para a pessoa, talvez aquilo nem mexa com ele. Aquilo não gere nada nele. Então, o presente primeiro tem que agradar quem dá. É a oferta. A Bíblia diz assim que se o seu coração não te condena, maior Deus do que o seu coração. Primeiro a oferta, ela alegra você. Depois ela alegra o coração de Deus. E Deus, na verdade, ele finge. E aí eu não sei se eu posso usar nessa palavra. Deus, muitas das vezes, ele se permite ser... Deus se permite ser... Até fugiu o termo agora. Surpreendido. Daniel, meu filho, Liriel, Ana Clara, né? Quando eles eram mais novos, eles tinham o costume de... Eu chegar em casa, eles se escondiam, principalmente a mais nova, se escondia atrás da cortina. Sim. E falou assim, cadê meu filho? Eu tô vendo os pezinhos dele lá. Aí eu tô procurando, fingindo que não sei, quando ele sair de trás da cortina. Meu pai me achou fazer aquela festa. Porque eu entendia que isso ia deixar ele feliz. E isso deixando ele feliz, certamente ele achava que ele estava me agradando. É como Deus faz. Daqui a um ano, Jura, se você estiver vivo, e você propor no seu coração fazer alguma coisa para Deus, Deus já está lá. Não, só um exemplo. Deus, para não ser o profeta, não ser o profeta do mal. Não. Deus já está lá. E ele sabe que isso é legal ao seu coração ou não. Então Deus primeiro, ele sonda o coração do ser humano e ele vê esse... Aí, voltando, a oferta da viúva, Jesus, ele chegou no templo e falou assim, os ricos vinham e colocavam grandes quantidades. Aí Jesus ficou observando e falou assim, o seu discípulo, aquela viúva deu a maior oferta de todas. Aí o discípulo deve ter dito assim, mestre, o senhor entende de tudo.
O Senhor entende da lei, dos profetas, da história, dos cânticos, dos livros proféticos, poéticos, das profecias. O Senhor sabe tudo, mas o Senhor não entende nada de matemática, não entende nada de finança. Eles oraram para Jesus assim, Jesus falou assim, porque todos os ricos deram o que sobejaram, que sobraram. Mas aquela mulher deu tudo o que tinha para sua sobrevivência. Ou seja, Deus ele não olha a quantidade nem o valor. Deus olha o que aquilo valeu para você. Deus olha que aquilo foi importante para nós. Como aquilo foi importante para nós. Eu estava até falando ontem sobre essa questão do processo dessa... Porque com Deus a gente trabalha num vínculo de aliança, de pacto. Ana pediu um filho a Deus e quando ela pede o filho a Deus, ela disse, Senhor, se o Senhor me der, ela tinha uma amada encerrada, né? Ela tinha um problema no útero, não podia gerar filho. E se o Senhor me der, eu dou para o Senhor. Então, tudo na realidade que a gente faz tem que ter um propósito de glorificar a Deus. Se não tiver o propósito de glorificar a Deus, não adianta. Eu posso dar tudo na minha vida, eu posso entregar todas as minhas riquezas. Se não for por um propósito, o meu coração não estiver realmente feliz, não vai gerar nada. Vai ajudar a igreja? Denilson, vai. Legal? Se você chegar hoje e assim, Denilson, vou lá na sua igreja, vou dar uma oferta de 10 mil reais. Vai ajudar? Vai. Mas qual é o propósito de Juraci fazer isso? Qual o propósito? Então Deus ele sonda o propósito no seu coração. Por que você quer fazer isso? Por que você está fazendo? É igual quando a gente empresta aquele dinheiro, demora de voltar. Tu volta numa ruindade danada, que é bom até gastar logo, pra não ficar na mão. É algo muito interior, né? É muito... Denilson me falando isso, a questão da oferta dada com amor, com prazer, com alegria. Então a igreja, a congregação, que está incentivando, de certa forma, cristão, dar uma oferta, ou a premissa as primeiras, ou a melhor, sem a pessoa querer, ou sem a pessoa se alegrar, está fazendo errado, colocando erro, tanto o cristão quanto ele recebendo. Na realidade, uma pessoa, ela é ensinada. Nós costumamos a ensinar as pessoas. E tudo que é ensinado, né? Você discipula as pessoas a entender cada um o seu compromisso em todas as áreas. Na área familiar, na área sentimental, espiritual, financeira. Ensina as pessoas. E quando elas são ensinadas, quando você é ensinado, o fato de você desafiar alguém a um processo é diferente de você simplesmente forçar aquela pessoa a fazer. Tipo, o pastor, quando ele chama alguém por um propósito, vai daquela pessoa entender se aquilo ali é válido, ele precisa fazer aquilo. Quando Salomão assumiu o reinado, ele deu uma oferta de 1000 bois, ele fez um sacrifício de 1000 bois. 1000 bois. E o que aconteceu? Salomão teve o reinado mais próspero da história. Foi o homem mais rico da sua época. Tipo, por quê? Porque ele decidiu fazer aquilo de coração. O fato de você, quando você pergunta se isso, um líder, ele incentivar é válido. Ele só não pode forçar e nem tampouco fazer com que aquela pessoa seja constrangida a fazer. Tipo, se você não der, você vai morrer. Se você não der, você vai passar fome. Se você não der, as portas não vão se abrir. Não precisa nada disso, não. Porque a pessoa entende e precisa ser gerado dentro dela. Se não você der, você não vai prosperar. Vai continuar com sua Bíblia debaixo do braço só. Ou não vai ganhar seu lugar no céu. Aí já é totalmente diferente. Porque, assim, a ideia da salvação, ela está desvinculada a esse processo. Sim. Entendeu, Gabriel? A salvação, ela é um dom de Deus. Capítulo 5 de Romanos fala sobre isso. Que nós somos justificados por Deus e pelo sacrifício de Cristo. Um exemplo, né? Que estava conversando. Gabriel, eu sou médico. E Gabriel chegou para mim e disse assim, Denilson, eu não posso trabalhar hoje. Por que, Gabriel? Estou sentindo isso, isso, isso. Eu, como médico, eu tenho uma capacidade de atestar sua ausência. Como médico. Eu não, se você chegar para Juraci como advogado, ele não vai poder fazer isso. Mas eu, como médico, posso. Eu estou capacitado a isso. Cristo estava capacitado a isso. Só que eu, como médico, eu atesto a sua ausência, mas você fica uma lacuna. Porque perdoar é diferente de justificar. É totalmente diferente. Quando você perdoa, tipo, Juraci, eu perdoo o que você está me devendo, mas você não tem mais crédito comigo. Porque eu estou perdoando o que você me deve.
Deus apenas não nos perdoou, Deus ele pagou o preço por isso. Então, assim, já não há nada que a gente possa fazer, mais nada para herdar a salvação. A única coisa que a gente precisa acreditar e viver nele. Então, quando ele fala assim, Gabriel, eu sou médico, eu atesto a sua ausência, mas eu não vou para o seu lugar. A sua empresa vai ficar ou não vai ficar com déficit? Vai. Alguém vai estar ausente. Só que Jesus ele fez diferente. Ele, além de atestar que você não tinha condições de ir para a cruz, ele foi para a cruz no seu lugar. Então, ele pegou todo o mérito e todo o benefício e colocou eternamente na tua conta. Você não tem só o benefício hoje. Então, a salvação não é algo que você possa comprar. A salvação já foi pago. A salvação já foi entregue a você. Entendi. E mais do que isso, ele te deu um crédito para a eternidade. Você não deve nada. Então, você não precisa pagar nada. Eu não devo mais nada, porque Jesus, ele além de ir no meu lugar, ele tomou meu lugar, ele deixou um crédito para sempre na minha conta, dizendo assim, a você não deve nada, até porque eu não conseguiria pagar. Então, a salvação está totalmente desatrelada a qualquer tipo de ação que você possa fazer. Denilson, por ser salvo, eu preciso dar... Não, não tem nada a ver com isso. A salvação é um dom de Deus. Foi gerado. Sim. Só que pelo fato de ser salvo, entra o processo da santificação e da obediência. Tipo, quando você ama alguém, quando você passa a ser grato a alguém, quando você passa a ter uma relação com alguém, eu costumo dizer assim que quando você está apaixonado, você faz tudo, né? É tipo assim, nossa, vai lá, quer ver todo dia. Você começa um relacionamento com Deus e aquela paixão, ela é investida diariamente, você sente prazer. Aí você passa a entender, tipo assim, poxa, Deus fez tudo isso por mim, o que eu posso fazer? Você vai passar a procurar entender o que agrada a Deus. O que agrada a Deus? O coração sincero, o coração verdadeiro, o coração adorador, um homem que foge do mal, que busca ajudar pessoas, que cumpre o seu propósito. Aí é algo que não é para salvação. Já é um processo. Eu não sou santo, eu não me santifico para ser salvo. Eu me santifico porque eu sou salvo. Eu não prego para ser salvo, eu prego porque eu sou salvo. Eu não ajudo para ser salvo, eu ajudo porque eu sou salvo. Eu não tenho meu coração feliz para ser salvo. Eu faço tudo isso porque a alegria da salvação está em mim. E aí eu penso assim, Denilson, tem como alguém perder a salvação? Não. Tipo, um dia salvo, sempre salvo. Isso não é predestinação. É porque desde o momento que quando você comete um erro, um tropeço, alguma coisa que te entristeça, certamente você vai voltar e dizer assim, Senhor, eu me arrependo do que eu fiz porque eu perdi a alegria. Então nós temos paz com Deus, é diferente. Capítulo 5 diz assim, pelo sacrifício de Cristo eu tenho paz com Deus. E o que é ter paz com Deus? Não é a paz de Deus. A paz de Deus é um sentimento. Hoje eu posso estar muito, amanhã eu posso estar pouco. Mas a paz de Deus é um estado, é um status. Eu tenho paz com Deus, eu tenho relação com Deus. Eu não tenho nada com Deus que crie mais aquele choque. Entendeu? Então não tem nada a ver com o que eu dou ou o que eu deixo de fazer. A salvação é um... Mas aí no caso, você me falando isso, minha cabeça aqui voou um pouco. No sentido de, eu já sou salvo, mas eu começo a pecar, fazer o errado. Eu continuo salvo? Aí que tá. Deixa eu explicar. Quando você é salvo, você não perde a salvação. Porque algumas pessoas podem pensar assim... Querendo bagunçar. E algumas pessoas podem ter esse pensamento assim, mas hoje eu sou salvo, amanhã não, porque eu cometi. Quando você comete o pecado, o que é que você faz? Você perde a alegria da salvação. O que é que você faz? Se arrepende e pede perdão. Mas o cara continua pecando. Todo cristão, ele não vive no pecado. Ele peca, mas não vive no pecado. Você peca, se arrepende e volta. Peca, se arrepende e volta. Então me acostumei com isso, vou fazer isso todo dia. Isso vai deixar de ser... O que é o pecado? Errar o alvo. Eu considero que o pecado, Juraci e Gabriel, é um acidente de percurso, não é uma prática. Se deixar de ser acidente e passar a ser prática, você perdeu a salvação. Por quê? Porque a prática do pecado é a ausência de Deus e do Espírito Santo na sua vida. Você está fazendo já com maldade, não com... Isso já é algo que você quer fazer. Não é mais a ideia da fragilidade e da tentação. Por quê? Entende que Satanás é o único ser que ele não é perdoado. Porque ele peca, ele erra sem ser tentado.
E todos nós erramos porque somos tentados, porque somos frágeis. Denilson, eu vejo você um pastor novo, moderno, né? Sim, sim. Fala muito bem. Obrigado pelo Não, eu digo assim Pastor mesmo. moderno. Não, porque a gente não vê, a gente vê mais uma figura de pastor, Sim, né? sim, mais sim. conservador, até nas vestes, né? E eu acho interessante, você tá aqui hoje, você trouxe seu filho aqui com você relatou que tem outros filhos. Sim, tem E eu acho que você tem uma dificuldade, né, eu digo assim, você trazer seus filhos para essa criação evangélica. E pela forma que eu vejo, você não fez uma forma forçada. Você leva a palavra para ele entender. E é justamente isso. Você falou de seu pai de Itapuã, Itapuã, como usam lá, Itapuanzeiro, né? Sim, sim, sim. Como se usa. E eu imagino essa relação da igreja, até porque seu filho convive com outros que não são do evangelho. Sim, Então, sim. essa situação em casa, assim, do evangelho, você, como pregar, né? Isso é importante, que eu tenho um relato e assim, uma vitória grande dele. Eu tenho hoje 5 amigos dele do futebol, né? Que dava com ele, e a gente estava comentando sobre isso ontem. Que Todo mundo joga certo mesmo? todo mundo bom, os caras são bons de bola, os caras são bons de bola. Vou fazer propaganda aí para pai, Jura. Gabriel ajudar, viu? É pai, Jura, é pai. E aí, isso é muito legal, porque assim, Gabriel, você tocou num assunto importante demais, né? A construção familiar, ela se baseia em você ensinar, mas cada um precisa ter um relacionamento. Filho de pastor não é cristão. Filho de pastor é filho de pastor. Depois de um tempo, quando ele passou a ter uma capacidade de discernir as coisas, ele decidiu que ele queria ser. Hoje é um músico da igreja, toca muito bem, cara. Ele tem um bocado de qualidade. Eu falei assim, menino, na verdade, é a minha versão melhorada. Toca bem, toca muito, toca bateria, toca violão, toca guitarra, toca teclado. Aprendeu várias coisas, assim, ele... É a bênção de Deus. É bênção de Deus mesmo. É. E os meus filhos são tudo envolvidos no processo porque eles querem. Mas, voltando à história dos amigos dele, a gente teve um período de dificuldade que não tinha ninguém da faixa etária dele na igreja. Mas só que ele tinha os amigos dele, eu nunca proibi ele de estar com os amigos dele. Sim. Sempre buscava, orientava. E algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim, cara, não deixa seu filho andar com fulano, não. Deixa seu filho andar com fulano, não. Deixa seu filho andar com fulano, não. Aí eu falei para ele, mano, a gente tem uma decisão. E aí, filhão, o que é que você decide? Pai, pô, eu gosto muito dos meninos, não é bem isso, não. Vamos fazer o seguinte, vai acontecer o processo. Ou você vai acabar criando sobre eles, né, sendo uma referência para eles e fazendo com que eles entendam que isso é maravilhoso, ou ele vai convencer você. Ponto. Hoje todo mundo está na igreja. E aí eu falei para ele assim, vou me aproximar deles e a gente vai junto, porque eu gosto das mesmas coisas. Aí você falou uma coisa legal. Porque por ele ser jovem, entenderam assim, cara, eu nunca vi um pastor com essa dinâmica, achava que aquela coisa assim burocrática, crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente pode tudo. Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Eu tenho que entender que aquilo que encaixa ou não. É justamente isso, Denilson. A gente sentiu muito que a religião perdeu muitos seguidores por conta da dureza. Sim, sim. Por conta da dureza. Eu até bato palma para o Papa Francisco. Foi um mestre que chegou aí até para revolucionar a Igreja Católica, estava numa situação de baixo. E eu imagino você lá embaixo com o Evangelho, porque o Evangelho ele não tá em lugares de rico. Ele está sempre presente nas comunidades. Sim, claro, então você tem um trabalho social lá dentro que deve ser muito forte. Você tem uma força contrária ao seu segmento, que é o mundo das drogas, do tráfico, que deve pressionar muito. E você atrair esse jovem para o seu mundo hoje, para estar lá dentro no seu templo, não deve ser nada fácil. Deve ser uma guerra diária. Diária. Vinícius, E ele é meu pegando, parceiro antes de nisso. você falar, vou fazer um relato aqui também. Eu tenho uma irmã que é cristã há 40 anos, Nossa, da Igreja pra ela. Batista. Deus abençoe. E eu... Qual igreja, Jura? Batista Monte dos Oliveiras. Qual o nome do Pastor Jorge. Um abraço, Pastor Jorge, viu? Bom, Ô, servo de Denilson, Deus. e eu vejo que ela tem uma linha igual a sua. Bom. Não é aquela linha dura, ferrenha. Ou seja, nunca, nesses 40 anos, ela nunca se afastou da igreja, sempre se manteve. E ela tem em todos os lugares. Ela tem um fluxo, beleza. Não tem aquele negócio de dizer assim, não vou naquele local, porque aquele local tem gente que bebe. Não vou entrar naquela venda porque ela tá cheia de bêbado. Não vou... Entendeu? E aí, quando você faz esse relato do seu filho, que você fez com que
vá lá, minha ovelha preparada, e traga as outras. Sim, sim, sim. Isso, de certa forma, é até uma isca e um convencimento. E também leva o nome de Jesus Cristo, né? Porque se você se abster de ir em determinados locais, a palavra não chega às vezes. Claro. Então, essa linha que ela tem é muito parecida com a sua, que você é um cara que está aberto aí a... Isso é importante demais, sabe, Jura? Que assim, ele precisa e precisou entender que era uma escolha dele. E se eu quero os meus amigos perto de mim, é importante. Claro, você não vai deixar de ser o amigo das pessoas, nem estar perto dele, porque eles não decidiram também aceitar e acreditar a palavra como você acredita. Não, isso não é. Mas, se você o ama, então nós conseguimos. Eu quero mandar um abraço para os meninos, né? Yuri, Cauã, Marquinhos, né? Pedrinho, né? Eu quero mandar também um abraço para Camila. Deus abençoe você, viu, Camila? E assim, a turma, eles entenderam que o evangelho não é o que as pessoas rotulam, é superdimensionar algo contrário. É como a serpente falou para Eva lá no Éden. Deus falou que você não pode comer nada do jardim. Não foi isso que Deus falou? Aí ela falou assim, não, Deus não falou isso não. Deus falou que só não pode comer de uma árvore. Porque é assim que fala assim, sabe, para a igreja, você não poder fazer isso. E hoje a gente vê um mercado gospel gigantesco. Hoje a gente tem pagode gospel, axé gospel. Tem todo um mercado. Tem um mercado consumidor de até sua mãe é uma influenciadora digital. Sim, um abraço, tia Regi, né? Agora, Denilson, eu queria lhe fazer uma pergunta, você que é itapuanzeiro. O seguinte, vamos entrar naquela polêmica do morro lá da Baeté. Que tá essa questão. Que um vereador propôs que fosse contemplado como Morro Santo. Monte Santo. E lá era uma área de tributos que o candomblé alega que eles colocavam as oferendas deles e tal. Qual é seu posicionamento sobre isso? Você que é do bairro, você que é da palavra do evangelho. Na realidade, o fato, já há bom tempo que a igreja e os evangélicos em si, eles têm sido mais assíduos, participativos e presentes lá. Né? Isso, na verdade, acabou fazendo com que o pessoal das religiões de matriz africana eles recuassem um pouco. Não que eles deixaram de fazer, mas já não fazia com tanta intensidade. E o fato de estar fazendo ou trazendo essa revitalização não impedia ele das ações da sua fé. Não está proibido. Eu vou usar a fala que o líder lá falou, né? Ele falou que existem outros lugares, né, em Salvador que foram patenteados de forma que foi dado para ele, tipo a Pedra de Ogum, São Bartolomeu, entre outros lugares, e não houve nenhum tipo de manifestação contrária dos evangélicos. Eu entendo, mas tipo, eu li até um texto ali que eu vi ali muita gente vivia de ganho ali, de lavar roupa. As ganhadeiras de Itapuã, que são um grupo hoje de musical, eles alegam que eles tinham uma cultura também que já ocupava aquele espaço e que as matrizes faziam aquele uso ali de muitos anos atrás, antes do evangelho ocupar. Eu tô lhe falando porque foi a leitura que eu ouvi da discussão. E quando você bota o nome de Monte Santo, que é o que eles alegam, você acaba restringindo aquele local. Que o uso pelo nome, que tipo, o evangelho usa. O povo de santo, do candomblé, do Umbanda, que seja, utiliza também. Mas quando você rotula o nome, você está restringindo a um segmento, um espaço público. Entendi. A palavra santo, na realidade, na sua essência, Gabriel, ela quer dizer separado. A palavra santo, na realidade, separado. Ou seja, não está indicando que o lugar está sendo revitalizado para a igreja. A palavra santo quer dizer que eles estão em um lugar separado para você exercer a fé. Não foi proibido que eles fossem para lá, mas eles sentiram pelo fato de estar colocando o nome santo, que seria exclusividade. E foi bem dito isso. É como se fosse santo vinculado ao... Santo vinculado à ideia de ser um lugar separado para a prática da fé. Mas desde o momento que eles entendem que a religião, a forma com que eles cultivam, faz as suas oferendas, suas ofertas, suas adorações, se ela está sendo remetida a Deus, qual o problema de eles utilizarem? Nenhum.
Eu acho que houve um pouco de equívoco da parte deles em entender se não, o Monte vai ser santo, a gente não pode mais vir. Até porque é uma área pública. Aquela região ali, ela não é. Ela faz parte do parque, Sim. mas ela não é propriamente do Abaeté. Ali já é Dorival Caymmi. É, já é Dorival Caymmi. Então, assim, tipo, ganha Já dele. escorreguei pessoal, ali. É, Já desci ali com papelão. antigamente, antigamente ali tinha a lagoa. São as dunas, A né? lagoa Só que do- não é isso. exclusivo. A Lagoa do Urubu, a Lagoa dos Dois. Muito tempo secaram, né? Meu Tem pai que chover Itapozeira, bastante. Isso. Meu pai Itapozeira É, das antigas. tem que ali. chover muito para que a gente veja de novo a lagoa. Então, era um lugar que a gente sempre. É um lugar que continua sendo um lugar onde as pessoas praticam esporte, lá tem funcional, um lugar onde as crianças vão, as famílias vão. Tem um campo também. E isso, o campo, na verdade, ele vai ser retirado para falta da revitalização. Então, assim, eu acho que houve um equívoco. O monte e o lugar, ele permanece aberto ao público. É um lugar público. O fato de ter colocado o nome não me indica que será dele. É como colocou a pedra, tá lá, a pedra de Ogum. Não quer dizer que nenhum evangélico pode chegar lá e encostar. Tipo, você encostar lá, você tá fazendo o quê? Não, eu tô destratando Ogum. Não, negativo. Eu posso chegar lá na pedra. Pode dizer que eu não posso chegar no Parque de São Bartolomeu. Ele foi um lugar tombado para que eles façam as oferendas dele. Se eu quiser ir lá no parque, conhecer o parque, passear e estar lá e fazer uma oração, há algum impedimento? Não. Até porque, desde o momento que eu acredito, e aí a fé, ela não é um combate de um para com o outro. Se eu entendo que a fé é para me conduzir e tudo que eu faço é para conduzir a Deus e levar a Ele, por que haveria um embate? Se eu entendo, então eu acho que só houve um equívoco dessa forma. E depois eu acho que chegou-se a um consenso, entender. Havia uma proposta também de colocar uma ideia de ecumênico, né? Foi dada essa proposta, não sei se foi aceita, mas a ideia também de colocar algo ecumênico, que aí ficaria livre para todo mundo. Mas o fato de ser santo não diz que eles não podem participar. Está livre, né? Vai ser feita uma escada, algumas coisas que é para facilitar o acesso das pessoas. Mas o monte está livre. É porque talvez as pessoas entendam que existe esse embate da fé. Então, se os evangélicos eles ficarem lá, todo mundo, a gente não vai poder fazer as nossas oferendas, porque vai talvez anular. Eu acredito na força da minha fé. Se eu acredito na força da minha fé e quem está respondendo as minhas orações, desde quando eles acreditam, você deveria, não, a gente vai fazer nossas oferendas, eles vão fazer a dele e fazer a dele, entendeu? Não houve a proibição. Acho que foi um pouco de equívoco com relação a essa Mas aí eu vou situação. fazer uma defesa em nome do... Eu não tenho procuração aqui, mas eu vou fazer uma defesa em nome do... Com todo respeito, eu vou fazer o nome do pessoal da matriz africana. Você é tranquilo e você tem essa visão de dizer assim, eu tenho minha fé, eu sou preparado para isso, eu posso estar perto de um praticante de uma religião de matriz africana, ele pode estar fazendo a oração, o culto dele lá, e eu posso fazer também aqui tranquilo. Mas já tem outras pessoas que vai para a religião também, que já condena a religião. E ali ao lado tem um terreiro, né? Entendeu? Já Pertinho condena. ali. Então ele acha que aquela Chegando religião... na sinaleira ali na frente. Viu, Denilson? Então ele pode achar que aquela religião é uma religião contra tudo que ele acredita. Sim, e aí tem entendi. essa repulsa. Entendeu? Mas sendo Estado laico, né, como sempre, a gente sempre fala isso, prega isso, existe uma liberdade de culto. Você pode fazer a sua manifestação. Mas você da não sua acha que a fé. gente não vive num falso Estado laico, não? Eu Quando a acredito gente entra em que sim. instituições e encontra um Cristo crucificado, isso não significa... Eu acredito que sim. Na verdade, existe uma... Na verdade, o país ele é mais... Claro, ele é mais voltado para a questão do cristianismo natural, porque a maioria, né? Nós temos um percentual, uma população mais cristã do que qualquer outra religião. Só que assim, eu acho que ainda há um respeito, e acho que a gente tem que prezar muito por isso. Porque desde o momento que eu começo a acreditar que não existe, que não é, que não pode, como essa situação lá de Itapuã, eu posso entender que esses rompimentos e esses direitos estão sendo furtados às pessoas. E aí vai passar a ter aquele embate que é desnecessário. Tipo, o prefeito na época inaugurou a estátua ali e patenteou o nome, né? Quando a Estela ela faleceu, ele como homenagem a ela. Perceba que ele destaca muito mais a entidade do que a própria homenageada, que é a Elorixá, né? Mãe Estela de Oxóssi. Então, assim,
A avenida está lá, a estátua está lá. A gente poderia entender que aquilo ali poderia causar algum impacto negativo? Não. Precisa entender que foi uma forma de homenagear uma pessoa que prestou esse serviço. Então, desde o momento que assim, você passa na avenida, você entra na avenida, foi patenteada, qual foi a discussão que foi gerada? Se gerou, algumas pessoas falou e está lá. Então, Jura, quando você fala assim, algumas pessoas talvez elas não pensem como eu penso, a gente precisa parar e pensar. O fato de eu protestar não indica que eu não vá aceitar. O fato de eu protestar não indica que eu vá amar. Então, a ideia de eu não acreditar no que eles acreditam não me dá o direito de furtar o direito deles. Então, assim, eu De respeito, ofender. de ofender, de desrespeitar. Como você Então, traz assim, muitas leis, o meu direito começa claro, no término do dos próximo. outros. Então, precisamos respeitar e dentro dessa ideia de pensamento, de respeito, vamos construir algo legal, cada um, né? Entendendo. O fato de, eu também penso assim, a minoria, ela geralmente, às vezes, se manifesta muito mais do que a maioria. É como uma ideia que a gente sempre discute alguma coisa. 97,5% de toda a população do mundo, ela acredita que existe um Deus, enquanto 2,5% eles possam declarar que são ateus. Só que às vezes os 2,5% eles falam muito mais, eles às vezes fazem um pouco mais de barulho para que esses 97% eles possam dizer assim, não, eu quero que você prove a existência de Deus. A mesma coisa muitas vezes acontece dessa forma. Pelo fato de talvez ser minoritário, ele entende que existe um preconceito que furtam o direito deles. E eu vejo que Salvador, como aqui em Lauro de Freitas, em todos os lugares... Então esse 2% espera o Messias ainda? Não, aí fala de uma ideia do ateísmo, que a gente não tem como entrar nessa seara agora, até porque precisaria de muito tempo para discutir isso, né? É a filosofia. Da questão do ateísmo. Mas assim, eu já fui algumas tipo na inauguração na pedra fundamental do hospital, né, metropolitano. Sim. Eu lembro de uma fala da nossa prefeita quando ela disse assim: eu sabe como eu tenho uma simpatia com todos os evangélicos, estava lá, vários pastores como eu estava lá, mas ela disse assim, eu quero pedir licença a vocês, porque hoje, quinta-feira, é dia da... E ela revelou que tal, e aí ela, como todo mundo está lá, bom, cabe a mim entender e respeitar o posicionamento dela, entendeu? Mas imagine assim, não, você não podia fazer isso, ou deixar de ter, mas talvez se fosse o contrário, poderia gerar uma reação em cadeia, né? Então, assim, às vezes, o fato de você sempre entender que você o discriminado leva a essas ações. Porque quando aconteceu em outros lugares, não houve esse tipo de reação, entendeu? Com certeza. Então, acho que o respeito de ambos os lados vai fazer com que a convivência seja melhor. O Danilo está chegando no final, mas eu queria te fazer uma última pergunta sobre Caim. Eu assisti uma série, Caim foi amaldiçoado, e os descendentes de Caim, todos voltados para bebedeira, briga, violência e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A descendência de Caim. Na realidade, havia um Provérbios, né? Provérbios 18, Ezequiel 18, se não me foge, agora só para não ter engano, que Deus falou assim, nunca mais dirá esse provérbio, Israel. Os pais pecaram, né? Os pais chuparam uva verde e os filhos nasceram com os dentes podres. É um provérbio que se dizia. No capítulo 9 de João, Jesus ele está com seus discípulos e vem um rapaz que é cego. E Jesus passa por ele e os discípulos perguntam, Senhor, quem pecou? Ele ou os seus pais para que nascesse cego? Aí Jesus falou assim, nem ele pecou, nem os seus pais. Essa doença se manifestou para que o nome de Deus fosse glorificado. Os filhos, eles não carregam a maldição nem o erro dos pais. Tudo aquilo que foi passado, sabe, Jura, desde o processo ali, hoje nós vivemos o tempo da graça. Então, assim, hoje o processo é individual. Os pais, ele tem poder para abençoar os filhos, mas ele não tem o poder de amaldiçoar e carregar e gerar nos filhos para que eles convivam com algo que foi um erro meu. Então, assim, tipificando naquela época, Caim vivia no processo da consciência.
O homem nasceu inocente, passou para ser consciente, governo humano, período pró-diluviano, o dilúvio são as dispensações que Deus deu ao homem para que ele pudesse se aproximar. Caim vivia no tempo da consciência, então conscientemente ele entendeu e saiu. Então o que era gerado nele é porque ele em nenhum momento, nem ele, nem que foi gerado nele, buscou que isso fosse mudado. Claro que ele recebeu uma sentença e foi colocada uma marca sobre ele. Hoje já não vivemos mais dessa forma. Ali foi um tempo. Então o passado. ditado popular que o pessoal diz assim, isso daí é descendente de Caim. É. Quando o cara tá bagunçando, quando o cara é Isso. prostituto, quando o cara... Já não cabe mais isso, até porque existe hoje uma linha de rompimento de maldição. Tipo, eu fui o primeiro irmão da minha família a se casar, depois todos os meus irmãos casaram. Você pode atrair, gerar, propor algo bom para sua família, mas tipo, Juraci cometeu um erro e aí seus filhos todos vão pagar pelo seu erro. Não. Eles vão pagar as consequências como responsabilidade. Se eu sou um pai irresponsável, eu vou causar um dano à minha família, problemas financeiros. Esse PC tá aí, né? Entendeu? Vão passar dificuldade, mas por quê? Por causa do meu erro. Não eles estão herdando uma maldição. Sim. Eles estão vivendo consequência de um erro, de uma falta de habilidade, de capacidade, de uma falta de responsabilidade minha. É um processo diferente, são consequências. Não é algo que venha como maldição, não é algo que vai ser gerado. Só que toda criança, aí a gente entra em outro processo. Todo ambiente, ela forma. O ser humano, na realidade, ele forma o meio, ele não é produto do meio. É o homem que forma o ambiente, não é o ambiente que forma o homem. Então, geralmente, umas crianças, adolescentes que vai viver em um meio desse, naturalmente, elas são adolescentes e crianças propícias a viver aquilo que elas estão no meio. A gente sabe muito bem o que acontece dentro da comunidade, de uma família desequilibrada, vai acontecer isso. Não é Deus que está colocando, nem permitindo que aquilo ali aconteça dentro do processo, porque aquelas crianças foram amaldiçoadas por conta do erro do pai, porque o pai escolheu aquela vida. É o meio que acabou influenciando, porque primeiro quem formou o meio foi o homem, e depois as pessoas que estão ao seu redor vão acabar vivendo da mesma forma que você. Para não ficar parecendo que é algo que foi Deus que instituiu como maldição, por conta de cair, todos os descendentes dele viveram esse processo. Hoje já não vivemos mais dessa forma. Para encerrar, a pessoa pode ser, quem desejar, evangélico, protestante, sem precisar ir para a igreja? Não. Por quê? Porque, na realidade, a ideia do congregar, primeiro, nós precisamos ter um pastor. Né? Sim. E aí está escrito, Hebreus capítulo 13, versículo 17, todos nós precisamos ter um pastor que, dentro da nossa doutrina de fé, será aquele que vai apresentar. O pastor não é responsável pela sua salvação, o pastor é responsável em te dar a direção. Tem algumas ordenanças de Cristo que só pode ser aplicada na igreja. Congregar, ceiar, pregar e reunir. Não existe culto de uma pessoa só. Primeiro ponto, que é impossível você não ir para a igreja. Não pode ter culto de uma pessoa só, não, Danilo. A Bíblia diz que onde tiver dois ou mais reunidos em nome dele, ele se fará presente. Paulo diz assim, quando reunir, um cantar louvor, outro salmodiar, outro tal. Tudo isso faça para Deus. Então, assim, Deus, o evangelho, a fé e o cristianismo é coletivo. Apesar da salvação ser individual, o processo da fé é coletivo. Sempre vai ser assim. Jesus mandava 2 em 2, nunca pode ser um. Amós, ele diz assim, e Provérbios diz, é bom que sejam 2, porque caindo um, outro levanta. Então, o processo de estimular a fé, estimular a esperança, não tem como a pessoa ser um cristão em casa. Danilson, eu posso escolher só na igreja o dia que eu quiser? Sim. Aí é diferente. Você dizer que você pode ser... Posso querer servir a Deus e em casa sem ninguém? Não. Mas eu posso ir na igreja só o dia que eu quiser? Sim. A escolha é sua, entendeu? Mas você precisa ter um pastor, alguém que te direcione, alguém que vele pela tua vida e te dê todos os direcionamentos. Denilson, chegou no nosso final aí do nosso JuraPod. Queria agradecer a você. E aí fica à disposição para você fazer suas considerações.
Gabriel, vai falar? Não. Vou guardar meu beijo aqui pro final. Eu quero agradecer, na verdade, a primeira oportunidade de poder falar do que eu gosto, do que eu amo. Sim. Que é a nossa vida diária, né? Já fica o próximo convite aí, viu? Com certeza. Quero agradecer muito pelo convite, né? Pela honra de estar aqui com vocês. Eu percebi o quanto, na verdade, foi gratificante, foi bom. Na verdade, se deixar aqui a conversa lá, ela vai até altas horas, porque tem muito conteúdo, muito se falar. Mas eu também quero deixar um recado para as pessoas. Aproveitando esse dia de hoje, né? Quinta-feira, estamos na véspera. Um dia muito especial para a nossa fé. Eu quero deixar um recado para todas as pessoas que nos assistem. É que tome isso como exemplo, mentalize isso, coloque isso como regra de fé. Seja muito grato. Ame a sua família, se reúna com eles, mas não se reúna apenas por um sentido de ser Sexta-feira Santa. Que isso seja uma prática em todos os lares, todas as famílias, honrando pai e mãe, decidindo nós fazer com que a célula madre da sociedade ela seja preservada. Quando eu falo a célula madre da sociedade, eu falo tocante às famílias estarem juntas, unidas, para todos os propósitos, para todos os sonhos, para que aquilo possa se tornar realidade. Então, eu quero deixar um abraço de verdade. Aproveitar e deixar um abraço para minha mamãe também, que certamente é sido, né? Tia Regi. Tia Regi.79, segue lá, tá bom? Tá seguindo lá também. Tá nas redes. Girapode, né? E vai deixar lá o recadinho dela também. Deixar um abraço para todos. Que Deus continue abençoando. Amém. Deus continue guardando cada um de nós. Amém. Você aí que ficou com a gente até o final, muito obrigado. Gostaria também de mandar uma mensagem aqui, um abraço para minha sobrinha que está em Maceió, Laura Esté. Um beijo, um abraço. Você é linda. Pode deixar de dar esposa, né, Júlio? Tá assistindo isso E aí? Em casa. E aí, tem problema, né? Galera, boa Semana Santa a vocês. E eu queria deixar aqui só um grande abraço para Valdeci da Cozinha com Amor. Melhor quentinha do município de Lauro de Freitas. Pode ir lá, hein? Intinga. Afe Maria. Comida baiana, Jura, perfeita. Eita. Afe Vou Maria. lá. Tchau, até o próximo Jura Pode.